Hoje vamos recapitular o filme chamado Sansão. Há 400 anos atrás, Deus levou seu povo à Terra Prometida. Com o tempo, muitas tribos se esqueceram de Deus e se afastaram dele. Quando os filisteus chegaram, encontraram essas tribos fracas e divididas, e então escravizaram os hebreus. A única esperança estava em uma profecia que dizia que um homem nasceria, se levantaria e libertaria seu povo. 1170 a.C. na antiga Israel. Em um templo, os filisteus de Gaza comemoram os presentes que os hebreus trouxeram para o deus deles, Dagon. Um dos guardas descansa. Atrás dele, Caleb, um hebreu, entra no depósito e rouba comida. Ele entrega os cestos para Sansão. Um soldado filisteu vê Sansão e pergunta o que ele está fazendo ali. Sansão diz que está esperando pelo mestre que está rezando no templo. O soldado pergunta por que ele está cobrindo o rosto e ordena que tire o capuz. Sansão obedece. Quando percebem que é Sansão, mandam ele ir com eles. Sansão os ataca, entra no depósito e ajuda seu irmão a derrubar o guarda. Depois, Sansão derruba mais guardas na cidade e escapa com seu irmão. Na tribo de Dan, Halá, filho do rei filisteu Baleque, e seus soldados estão atormentando os hebreus e roubando suas colheitas. Os pais de Sansão, Zealfones e Manoá, estão entre as vítimas. Um hebreu, Tobias, implora por misericórdia, mas Halá manda seu soldado matá-lo e depois ordena que todos voltem ao trabalho. Quando Sansão e seu irmão chegam à vila com o saque, seus pais contam sobre a morte de Tobias. O pai de Sansão lembra-o de sua responsabilidade e da profecia de que a tribo de Dan foi escolhida por Deus para ser sua mão de vingança. Relutante, Sansão não quer se envolver e ignora seus pais. Mas sua mãe insiste e diz que ele não deve esquecer que ele é o escolhido por Deus para libertar seu povo. No palácio filisteu, Halá informa a Baleque que os silos estão cheios pela metade após o tributo da tribo de Dan e que no outro dia eles estarão completos. Halá também menciona rumores sobre Sansão, dizendo que ele é um hebreu muito forte e que o povo acredita que ele é um salvador. O rei Baleque ouve isso e ordena que Halá investigue. Enquanto isso, Sansão e Caleb assistem a uma luta clandestina onde Halá contratou um lutador egípcio chamado Bolcom para lutar contra os hebreus e atrair Sansão. Sansão cai na armadilha e entra na luta, sendo derrubado pelo egípcio. No entanto, ele se levanta e derruba Bolcom com um soco. Ele pega uma grande pedra para matar Bolcom, mas desiste. O príncipe Halá, disfarçado no local, percebe que os rumores sobre Sansão são verdadeiros. Todos comemoram a vitória de Sansão, mas ele nota a filha do Lorde chamada Taren e se apaixona. Depois da luta, Halá embosca o Lorde, sua filha e Bolcom. Ele está irritado por perder dinheiro com a derrota de Bolcom, mas o Lorde explica que os contratou para atrair Sansão, não para ganhar a luta. Halá informa que eles servirão até que a dívida seja paga, exceto Bolcom, que é inútil. Em seguida, Halá corre para o palácio e informa ao rei Baleque que os rumores são verdadeiros. Ele relata que viu Sansão levantar uma pedra do tamanho de um boi sem esforço e acredita que o Deus dos hebreus está com ele. Baleque pede para as mulheres saírem e diz a Halá que os deuses são apenas símbolos sem poder. Para as pessoas comuns, os deuses são algo grandioso, mas para os governantes, são uma forma de controlar. Halá garante a Baleque que Sansão servirá ao reino ou morrerá. Na cidade, Sansão segue Taren e pede que ela o encontre na praia. Lá, ele conta como seu povo é escravizado pelos filisteus. Taren diz que seu povo também sofre. Sua mãe foi morta quando ela era criança e seu pai é escravizado pelo príncipe Halá até pagar sua dívida. Sansão se declara para ela e diz que quer um futuro juntos e eles decidem se casar. Na vila, as pessoas estão frustradas com Sansão. Eles estão esperando que Deus os liberte, mas nada aconteceu desde que foi dito que Sansão é o escolhido. Um aldeão acha que Sansão não é bom líder para os hebreus. Outro questiona como um Deus onisciente escolheu um homem que persegue mulheres como se fosse seu direito de nascença. Em casa, Sansão diz que quer se casar. Quando seus pais perguntam sobre a garota, ele diz que ela é de Timna. Seus pais são contra o casamento com uma filisteia. Sansão fica com raiva e sai de casa. Na floresta, ele pergunta a Deus o que ele quer dele e pede um sinal se for para ele liderar o povo. De repente, um leão aparece e ataca Sansão. Sansão mata o leão e depois pede perdão a Deus. No palácio, Dalila, uma das concubinas do príncipe Halá, descobre que sua serva Taren vai se casar com um hebreu. Dalila não concorda, mas ao saber que é Sansão, ela se oferece para convencer o príncipe a aceitar o casamento.
Ela consegue convencer o príncipe, pois isso garantiria melhor controle sobre Sansão. No dia seguinte, Sansão passa pela floresta e encontra um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Na festa de casamento, Halá faz Sansão beber vinho, o que quebra o voto nazireu. Para se vingar, Sansão propõe um enigma a Halá e aos convidados, apostando 30 túnicas filisteias. O enigma é: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Halá não consegue responder na hora, mas Sansão lhe dá um tempo para pensar. Halá encontra Taren sozinha e a ameaça, dizendo que seu pai morrerá se ela não descobrir a resposta. Taren insiste com Sansão até que ele revela a resposta, enquanto Dalila ouve tudo. Sansão encontra Halá e pergunta se ele já sabe a resposta do enigma. Halá responde: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que um leão? Sansão fica perplexo, e Halá exige as túnicas, ameaçando matar Taren se ele não cumprir o acordo. Furioso, Sansão vai embora, enquanto Taren diz que não contou nada. Sansão corre até um poço que pertence aos filisteus e bebe água. Os soldados filisteus ficam bravos e dizem que hebreus não podem usar o poço, pois acreditam que isso os deixaria doentes. Sansão ignora e continua bebendo. Um soldado saca sua espada e manda Sansão parar, mas ele pede a túnica do soldado. O soldado se enfurece e ameaça matá-lo. Sansão então o mata com um soco. Ele então pede as túnicas dos outros soldados, mas eles se recusam e o atacam. Sansão se defende e acaba matando todos. Para pegar as túnicas, ele toca nos corpos mortos, quebrando seu segundo voto nazireu. Quando Sansão retorna, descobre que Halá se casou com Taren. As leis de Dagon exigem que um casamento iniciado seja concluído, e Sansão não voltou a tempo. Agora, como Sansão matou os homens de Halá e roubou suas roupas, ele será condenado a trabalhar nas minas pelo resto de sua curta vida. Furioso, Sansão foge enquanto Halá ordena que o capturem. Depois, Sansão encontra uma raposa e a segue até uma caverna com uma família de raposas. Ainda com raiva de Halá, ele amarra tochas nas caudas das raposas e as solta nos campos de grãos dos filisteus, incendiando tudo. Halá, furioso, vê os campos queimarem. Em retaliação, Halá joga Taren e seu pai nos campos em chamas, matando-os. Sentindo-se derrotado, Sansão volta para a caverna. O exército filisteu chega à vila de Sansão e exige que revelem onde ele está. Manoá diz que seu filho não está ali, mas Halá o captura e ameaça matar Manoá se Sansão não se render. Caleb diz à mãe que sabe onde ele está. Caleb encontra Sansão na caverna, mas Sansão manda ele ir embora. Caleb diz que por anos pediu a Deus e perguntou se Sansão realmente os libertaria. Nunca ouviu nada, mas uma noite teve certeza ao ouvir uma voz dizendo que veria seu irmão libertar o povo com sua força. Sansão diz que quebrou os votos e que tudo acabou. Caleb informa sobre a prisão de seu pai e pede que ele lute contra os filisteus, mas Sansão escolhe se render. Sansão é levado pelo próprio povo para ser executado. Halá agradece aos aldeões pela lealdade e diz que a vila será poupada. Os aldeões saem do local da execução. Quando ninguém mais pode ouvir, Halá diz a Sansão que, antes que sua cabeça toque o chão, ele queimará a vila e seu pai se juntará a ele. Halá dá a ordem, e um soldado esfaqueia o pai de Sansão. Furioso, ele se liberta e mata o executor. Sansão derruba Halá, e os soldados correm para atacá-lo. Sansão pede força a Deus, e com a bênção divina, mata os soldados filisteus um por um, usando a mandíbula de um jumento. Alguns momentos depois... 2000 anos depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Depois de matar 1000 soldados filisteus, Sansão é atacado por Halá, mas consegue derrubá-lo. De alguma forma, Halá sobreviveu ao ataque. Enquanto isso, os hebreus ungem Sansão como juiz e protetor do povo. De volta ao palácio, Halá diz a Baleque que Sansão tem a força de um deus. Baleque pergunta se Halá viu Sansão sangrando. Quando Halá responde que sim, Baleque grita que, se Sansão sangra, ele não é um deus. Baleque ordena que Halá faça um acordo com os hebreus, prometendo que os filisteus não retaliarão se Sansão concordar em parar com a violência. Desapontado e triste, Halá volta para seu quarto e destrói o lugar enquanto Dalila observa. Quando ela pergunta por que ele arrisca a ira de Dagon, Halá diz que não tem medo de Dagon nem de seu pai, mas viu um Deus real em um homem real e quer esse poder. Ele diz a Dalila que ela o ajudará. Muitos anos depois, o rei Baleque parou de enviar exércitos contra os hebreus, mas eles continuavam roubando sua comida. Como punição,
Halá foi enviado ao oeste para liderar as tropas contra o Egito. Quando ele voltou, os roubos violentos recomeçaram, levando as pessoas à fome. Os hebreus da vila reclamam com Sansão e exigem guerra contra os filisteus. Sansão, no entanto, se opõe, dizendo que o povo já sofreu o suficiente e que irá a Gaza negociar a paz. Caleb repreende Sansão, dizendo que essa paz é fome para os hebreus e que Deus não o enviou para ser político, mas para liderar o povo na guerra. Mesmo assim, Sansão vai à capital filisteia e se encontra com Baleque. Baleque rejeita a oferta de paz de Sansão, que sai do palácio, e avisa a outro hebreu que ficará na cidade até conseguir a paz. Uma mulher se aproxima de Sansão e oferece um lugar para ele passar a noite. Sansão desconfia, mas a segue. Halá decide usar Dalila para encontrar a fraqueza de Sansão. Ela eventualmente encontra Sansão em um bordel, onde ele está irritado, achando que seria um lugar sério. Dalila diz a Sansão que sua vida está em perigo porque todos na cidade sabem de sua presença. Sansão não acredita, mas Dalila diz que não está com Halá e fugiu depois de descobrir que ele era pior do que imaginava. Nesse momento, guardas entram no quarto e Sansão e Dalila fogem juntos. Após despistar os soldados, Dalila pede a Sansão que a encontre na casa dela. Na casa de Dalila, Sansão agradece a ajuda e depois de muita conversa, os dois se apaixonam. A ausência de Sansão na vila aumenta a raiva dos hebreus, que se preparam para uma rebelião e planejam atacar os filisteus com ou sem ele. Enquanto isso, Halá pressiona Dalila para descobrir a fraqueza de Sansão, ameaçando-a de morte. No palácio, 2 hebreus traidores informam ao rei Baleque que os hebreus planejam um ataque. Enquanto isso, Sansão e Dalila estão vivendo um sonho, mas Dalila não está feliz porque Sansão tem segredos. Ela diz que, se quiserem se casar, não deve haver segredos entre eles. Sansão cede e revela que é nazireu, explicando que quebrou 2 votos e que, se cortar o cabelo, quebrará o último voto nazireu e perderá sua força. Enquanto isso, Caleb, em uma última tentativa, corre para chamar seu irmão para se juntar a eles. Naquela noite, Dalila dá uma bebida para Sansão dormir e corta seu cabelo. Halá chega com seu exército, e sem sua força, Sansão é facilmente capturado. Caleb chega e tenta ajudar seu irmão, mas também é capturado. Halá fura os 2 olhos de Sansão e leva os irmãos para a masmorra. Quando Baleque descobre a captura de Sansão, ordena que Halá o mate imediatamente. Halá se opõe, querendo usar Sansão como exemplo para seus inimigos. Isso inicia uma discussão que termina com Halá matando Baleque e assumindo como o novo rei filisteu. Dalila visita Sansão na masmorra, oferece as moedas para libertá-lo e pede perdão. Sansão pede que ela use as moedas para libertar Caleb. Antes de Caleb partir, Sansão diz que está pronto para seguir os desejos de Deus e pede a Caleb que diga aos hebreus para se prepararem para capturar a cidade. Quando Halá descobre que nunca terá o poder de Sansão, ele decide fazer de Sansão uma atração. Ele leva Sansão ao templo, onde ele é chicoteado e insultado pelos filisteus. Caleb também chega e observa Sansão. Arrependida, Dalila também está lá. Sansão ora a Deus uma última vez e recebe sua força de volta. Ele empurra 2 pilares com toda a sua força, fazendo o templo e a estátua de Dagon desmoronarem. Sansão, Halá e Dalila morrem no incidente. Caleb escapa e reúne os hebreus na cidade, como seu irmão pediu. Muitas batalhas ainda aconteceriam pela terra prometida. Os filisteus enviaram seus exércitos, mas as tribos de Israel estavam prontas. Uma geração depois, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi entrou no campo de batalha e desafiou Golias, um gigante filisteu invencível até então. Deus havia, enfim, escolhido Davi para liderar seu povo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.